do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui no ar com mais um podcast, ou melhor, um EBDcast, a Escola Bíblica em Podcast, né? Meu nome é Guilherme, estamos aqui para trazer a aula de número 6, essa aula que tem por data 7 de agosto de 2022, agosto abençoado de Deus, né, que chegou. E estamos falando sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. O que o inimigo tem tentado jogar na igreja de uma forma sutil, contrária à família cristã? É o que nós vamos aprender hoje. Eu já convido você, meu irmão, minha irmã, para ficarem aí ligadão, que hoje vamos estar falando sobre família. Mais um episódio falando sobre família. Você vai ver que tem muito puxando do episódio retrasado, né, onde que já tocamos nesse assunto sobre família. Hoje, então, vamos dar mais uma pincelada nesse assunto, porque o inimigo tem mesmo tentado contra a família cristã. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Mais um episódio aqui falando sobre família, falando aquilo que é um sonho de Deus para os nossos corações. Ele sempre quis que a gente vivesse em família, né? É por isso que o salmista disse que Deus faz com que o solitário viva em família. Não, você não está no SBT, não é Casos de Família, mas é nosso EBDcast. Eu sou o irmão Felipe, que a graça, a paz, misericórdia e favor de Deus seja sobre todos nós. Sejam todos muito bem-vindos, aumente o som, compartilhe e vamos para cima. É isso aí, família! Vamos lá então, vamos com o textuário, nosso textuário, o texto de ouro, que está em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajuntora que esteja como diante dele. Olha só Deus aí nos provando com a sua palavra, né? Que não é bom que o homem viva só, por isso que ele fez uma ajudadora, né? Uma companheira, né? A verdade prática dessa aula, ela nos traz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. O que o inimigo mais tenta é destruir a família. Esse estudo ele tem como primeiro tópico família, projeto de Deus. E o primeiro tópico ele traz dois subtópicos, que ele vem falar uma instituição divina e depois ele fala sobre a célula máter da sociedade. Lembrando que família é sim um projeto de Deus, pois nasceu no coração de Deus. E foi sim uma constituição, né? Foi sim constituída por Deus, uma constituição divina, certo? Por que Lucas e Felipe, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês dois, que eu quero entender o sentido de vocês. Nós sabemos que já foi explicado, por isso que eu estou pulando esse primeiro tópico, que a família é constituída por Deus, isso já foi comprovado, isso já foi provado. No próprio texto áureo que nós lemos aí, nós vemos Deus ali constituindo a família, né? Quando ele cria Eva para Adão ali, para que eles possam ter frutos, possam ter filhos, constituindo família. Ali a gente já vê a constituição família, né? Trazida por Deus. Interessante que Deus, ele já desde o início, ele já pensa, ele já planeja sobre a família. Quando ele vê o homem, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Ali ele já está planejando, ali ele já está imaginando e criando-se a família, né? Quando é assim, ele de Adão, ele traz Eva. Amém? Até aí tudo bem? Então vamos lá. A célula máter da sociedade. Por que para nós cristãos a família é a célula máter da sociedade? Porque para o cristão a família é de extrema importância. É o vínculo da sociedade. Nós vamos ver até aqui na revista que nós vamos ver que a base da sociedade está na família. Que na verdade não poderia existir sociedade ou vida social sem a existência da família. Nós vamos ver a importância por quê. Uma família bem estruturada, lógico que há casos e casos. Nós não devemos... A vida
nossa, não é uma receita de bolo que você fazer tudo isso vai dar tudo certo. Nós vamos ver alguns casos que, principalmente em jornais ou qualquer outro meio de comunicação, nós vemos família bem estruturada, pai bom, mãe boa, avós carinhosos, estão ali naquela estrutura familiar boa, e acontece de o filho se perder. Acontece de ter problemas. E assim, nós também vemos casos onde não tem estrutura familiar nenhuma e às vezes saem grandes cidadãos no meio dessa família onde não houve estrutura, onde a criança tinha tudo para se perder e não se perdeu. Então, lógico, a vida não é uma receita de bolo. Isso nós entendemos muito bem. Mas, com certeza, uma família estruturada, a chance dela, vamos supor assim, principalmente do lado, eu vou trazer desse lado da criança crescer melhor e se tornar um adulto melhor, com bases bíblicas, com princípios bíblicos, é muito maior. É muito maior a criança crescer e ser um grande exemplo da sociedade, vendo o pai sendo um rapaz que cumpre com a sua palavra, vendo que a mãe cuida e é carinhosa com o pai, com os filhos, com ela. A chance dessa criança crescer e se tornar bem, tudo se dá com isso. Então, por isso que a família é de extrema importância, não somente para a igreja, mas para a sociedade que ela está. Nós não podemos aqui, de certa forma, é que nem eu falo, nós não podemos ser só cristãos dentro da igreja. Nós precisamos muito mais ser cristão fora da igreja. Como que os vizinhos olham para nós? Nós vamos na igreja no domingo à noite, mas durante a semana só gritaria, barulho e briga dentro de casa que os vizinhos escutam? Não deve ser assim. Então nós devemos, sim, dentro do nosso lar, transmitir a essência do evangelho. A nossa maior pregação nunca vai ser batendo na casa da pessoa, chamando ela, falando, não, vem aqui que eu vou falar do amor de Deus. E o vizinho escutar nós ofendendo um ao outro dentro do nosso lar. Ele falou, mas o vizinho me chamou aqui para falar do João 3:16, mas está xingando ali a esposa, tá espancando o filho. Então nós precisamos sim, com uma estrutura da palavra de Deus, transmitir o sal e a luz. Às vezes nem precisamos ir lá ensinar João 3:16, mas com as nossas atitudes possamos ensinar muito mais. Então por isso que nós precisamos como sociedade fazer o bem. Quando o vizinho precisar de algo, que nós possamos estar pronto para ajudar. E não apenas querer empurrar goela abaixo a Bíblia pro vizinho. Não, porque você tem que se converter, porque você tem que ler a palavra de Deus. Aí a gente vai ser chato, né? A gente vai ser, mas que crente que são essas pessoas aí que quer obrigar alguma coisa? Que nós possamos com atitudes verdadeiras, sendo honestos, sendo bons vizinhos, ajudando sempre que possível e expressando a luz e o amor de Deus. A família é a base da sociedade por conta do seguinte fato. Dentro da família nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos uns pelos outros. Quando Deus cria todas as coisas, a gente vê no relato de Gênesis 1, que ele diz, e viu Deus que era bom. Quando Deus cria o homem,
a gente vê que a Bíblia nos relata o seguinte: e viu Deus que era muito bom. O homem era muito bom. Toda a criação, natureza, universo, planeta, sol, água, matéria, tudo que existe é bom. Mas o homem, a criação divina do homem é muito bom. No entanto, a primeira coisa que Deus, os olhos de Deus vê que não é bom é a solidão do homem. Então os olhos de Deus viram que não é bom que o homem viva só. E por isso que Deus cria Eva. O que acontece? Dentro da nossa família, a gente pode enxergar um certo padrão da seguinte maneira. Quando um vive pelo outro, você pode passar dificuldade, você pode passar momentos difíceis, você pode passar a escassez, a fome, a doença, você pode ser privado do que for. Você vai ter uma base de uma família forte. Quando as pessoas de dentro da família vivem única e exclusivamente para si próprios, baseado no egoísmo, são famílias que vão se desestruturar e nos momentos difíceis, muito provavelmente, elas não vão resistir às tempestades. Por quê? Porque nós não fomos criados para viver por nós mesmos. Nós fomos criados para viver em relacionamento. E na onde nós aprendemos o relacionamento? Dentro de casa, na família. Então, o pai e a mãe provê o sustento para a família, provê o sustento emocional da família, toda a necessidade, seja ela física, emocional, espiritual, é o pai e a mãe que sustenta. Os filhos vão vivendo nessa situação. Até uma certa idade, o filho, a filha, não tem capacidade de cuidar de si mesmo e precisa ser cuidado pelos pais. Depois de um tempo, um irmão cuida do outro. Algumas famílias têm os avós cuidando dos filhos, dos netos, né, no caso, os primos que se convivem, mas é um sempre cuidando do outro. E aí a gente vê que quando um cuida do outro, cria-se uma sociedade forte. Uma sociedade onde um ajuda o outro, onde um tem a dificuldade, o outro vem e ajuda. Agora, se nós fôssemos viver para nós mesmos, nós viveríamos no egoísmo. Vamos ver um exemplo aqui de uma família onde teve um que viveu no egoísmo. Caim e Abel. Caim viveu no egoísmo, porque Deus não aceitou a oferta dele. Ao invés dele chegar no irmão dele com a necessidade que ele tinha de agradar a Deus, de falar: meu irmão, me ajuda, me ensina o que eu devo fazer para eu poder agradar a Deus. Não, ele não aceitou. Ele queria que Deus aceitasse a sua oferta, a sua oferenda, e viveu naquele egoísmo de que ele tinha que estar certo, o irmão dele estava errado, e ele foi lá e tirou a vida do irmão. Então nós vemos que, vivendo no egoísmo, outro que viveu no egoísmo foi Lúcifer. Lúcifer queria ser maior que Deus. Que egoísmo maior que esse? E por isso ele foi destituído da glória, ele foi jogado para fora dos céus. Então, se nós vivermos, se a sociedade viver para si próprio, para si mesmo, ela vai ser destruída. É por isso que o diabo ataca tanto a família. É por isso que o diabo ele quer destruir a família. Ele quer trazer que as pessoas vivam no egoísmo, vivam para si próprios e não uns pelos outros, né? Se a gente cada um lutar por si próprio, se eu sair no meu dia a dia, eu só correr atrás do que eu quero, só buscar o que eu quero, que é o que muitos coaches atuais ensinam, né? De você correr atrás dos seus sonhos. Eu não estou pregando contra você correr atrás dos seus sonhos. Corra atrás dos seus sonhos, vá atrás dos seus objetivos, mas não esqueça da sua família, não esqueça daqueles que estão perto de você. E família não é só os que têm laço de sangue. Amizade também faz parte da família, né? Aqueles que estão próximos. Então, eles falam para você: olha, muitas das vezes a tua família vai te atacar, muitas das vezes a tua família vai duvidar de você, afaste-se deles, é parente, se afasta deles. Totalmente errado, porque no dia em que as coisas derem errado, você precisa da sua família para te dar o apoio que você precisa para continuar, para você se reestruturar e continuar lutando na sua vida. Nós precisamos da família. A família, nós vivemos uns pelos outros. É por isso que ela é tão importante. Ela nos dá esse entendimento. Porque você imagina que eu saio no mundo, vou viver minha vida apenas para mim mesmo. E aí eu
não vou ter respeito pelo próximo, não vou ter amor pelo próximo, eu vou chegar e vou tomar aquilo que é do outro para mim, não importa a consequência. Eu vou me tornar um infrator da lei. Porque eu não tenho respeito pelo próximo. Não foi ensinado para mim que eu tenho que respeitar o limite do outro. Não existe um limite. Eu quero aquilo e eu vou atrás e eu vou tomar para mim. Não é assim que funcionam as coisas. Eu não posso viver nesse egoísmo. Talvez a coisa que eu quero seja nocivo para aqueles que estão em volta de mim. Então eu não posso ter aquilo. Eu preciso abrir mão daquilo pelo bem daqueles que estão comigo. Então, eu vejo a importância da família nisso. Eu vejo a importância o fato da família ser a base da sociedade nisso. Porque se eu aprendo os limites dentro da minha família, dentro da minha casa, então quando eu sair na sociedade, quando eu estiver pronto, quando eu estiver no momento de começar a viver minha vida dentro de relacionamentos na escola, no trabalho, na faculdade e tudo mais, eu vou entender que há limites, eu vou entender que eu preciso respeitar o próximo. Então nós criamos uma sociedade onde um respeita o outro e aqueles que têm menos são ajudados, são subsidiados por aqueles que têm mais. Quando você cria uma família no egoísmo, quando eles saem para esse relacionamento, eu não me importo com o sentimento dos outros, eu não me importo com aqueles que estão próximos de mim, não me importo com o sofrimento daquele que precisa. Eu tenho o suficiente para mim, eu tenho mais do que eu preciso e eu vejo aquele que não tem. E eu me importo? Não me importo. Por quê? Porque eu me importo apenas comigo mesmo. É por isso que a família é a base da sociedade. Muito bem, Lucas. A família como base também, só para explanar bem aqui, já o que os irmãos falaram, está tudo correto, concordo com tudo, é que não haveria sociedade se não houvesse família, né? Como que vai ter sociedade se não tem família, né? Se não tem a junção ali? Então, a sociedade, ela existe por causa da família. Amém? Vamos seguir para o segundo tópico aqui, eu acho que foi bem claro. O segundo tópico, ele vem nos falar sobre o fundamento da família cristã. Quais são os fundamentos da família cristã? E também dividido em 2 subtópicos, que vem falar o casamento monogâmico e heterossexual, que é o primeiro fundamento, né? E o segundo, o casamento indissolúvel e confessional, né? Que nós vamos aprender aqui. Lucas e Felipe, o casamento monogâmico heterossexual, a gente já sabe, hoje a igreja, a Bíblia, ela sempre defendeu e sempre há de defender hoje o casamento heterossexual, né? Casamento aonde tem a relação entre homem e mulher. Por quê? Porque foi assim que Deus o criou. A Bíblia fala, criou, pois Deus, né? Homem e mulher, macho e fêmea, né? Por quê? Para que aí pudesse dar início à família. Hoje não tem como ter família se não for uma relação entre homem e mulher. Não tem como. Como que eu vou ter um filho, né? Como que vai ter uma criança sem ter uma relação entre homem e mulher? Ah, mas irmão Guilherme, hoje em dia se pode ali fazer, né, uma inseminação artificial na mulher para ela engravidar, papapá, mas a mulher ainda vai continuar sendo mulher porque ela vai ter que gerar, né? Você já viu um homem gerando? Né? Eles estão tentando, eles estão fazendo um estudo para isso. Mas que jeito que um homem amamenta, né? Que jeito que um homem dá vida a uma criança? Não é impossível. Então, hoje, perante a Bíblia, existe um único tipo de casamento, que é o casamento, a relação entre homem e mulher. Até aqui, acredito que os irmãos concordam comigo, né? E vamos seguir, então, por segundo subtópico, que fala o casamento indissolúvel e confessional. O que é um casamento, que é o segundo subtópico aqui, indissolúvel, Felipe, e confessional? Casamento indissolúvel e confessional. Vamos aqui no casamento confessional. O que é confessional? É aquele que vai confessar a sua mesma fé. Então, o que a Escritura vem dizer aqui sobre a união do crente e do não crente? Então, nós vamos falar um pouquinho para aqueles que estão namorando, para aqueles que ainda não casaram, para você que ainda está nesse relacionamento. Lógico, também vamos ver o casamento indissolúvel.
você que casou, que não conhecia Deus, acabou conhecendo a Deus, a sua esposa ou seu marido ainda não se converteu, continua amando o seu cônjuge, respeitando, buscando sabedoria para Deus, em Deus, na verdade, né? Buscando sabedoria em Deus e dando um bom testemunho, cuidando do seu lar. Não é para você abandonar o seu marido porque você se converteu e ele não quer ir na igreja ainda, ou vice-versa. Então, para você que está namorando ou quer namorar, tem os princípios da palavra de Deus, quer arrumar uma namorada, quer arrumar um namorado, então você precisa que ter esses princípios. Ela confessa a mesma fé? Porque se não confessar, não vai dar certo. Ou, principalmente, a doutrina, principalmente, nós vemos isso muito. Você é cristão. Ela também confia em Cristo Jesus, mas é de outra denominação que a doutrina às vezes não encaixa. A doutrina às vezes, os usos e costumes, algum sistema é diferente. Então vocês precisam ver até nesse ponto, porque pode gerar conflito. Você cresceu aprendendo de alguma maneira sobre a palavra de Deus. A outra pessoa cresceu com uns ensinos também da palavra de Deus, com uma outra doutrina diferente. Hoje, o que a gente vê, vamos supor aqui, um assembleiano casar com um presbiteriano. Uma pessoa adventista casar com alguém da congregação cristã. Não bate. Mas confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Mas você vê que esses pontos não batem e vai gerar conflito. Então, precisamos ter isso também. Por isso, do casamento confessional, ter a mesma fé, ter o mesmo caminho, estar lado a lado. Por isso que nós vemos bem que Deus criou a mulher para estar do lado, a sua ajudadora, e um ajudar o outro a construir um lar bem estruturado. Lucas falou muito bem aqui. Primeiro você vive em família, vivendo para ajudar quem está do seu lar, ajudando quem é da sua família. Com certeza você vai ser um bom cidadão na sociedade. O Lucas trouxe muito bem isso. Então é preciso isso. Você precisa confessar a mesma fé, seguir os mesmos princípios bíblicos. Porque senão, meu querido, desculpa, você vai casar para ter problema no seu casamento. Você não vai ser feliz. Então essa é o que a Bíblia vai nos dizer. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 14, vai nos dizer assim: não se ponha em jogo desigual com o descrente. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Olha o que a Bíblia diz, olha o que Paulo vai nos instruir. Então tome cuidado. Casamento, não existe mais esse negócio de casamento forjado, de você vai escolher o seu marido, você vai escolher a sua esposa. Então vai ser decidido. Então decida para formar uma família com quem tem os mesmos pensamentos e os mesmos princípios da palavra de Deus. E o casamento indissolúvel é o que nós já aprendemos e já falamos um pouquinho da outra aula. O casamento que Deus criou, a família Deus criou para sempre. Lógico que no percurso aqui vai dizer também como as exceções e não regras, as exceções que tem do adultério, que Deus permite você se separar quando existe o adultério, e vai também aqui quando o não crente vai querer separar de você porque você está seguindo a Cristo. Aquela pessoa decide largar de você, mas isso é uma exceção, não é uma regra, porque o casamento, o que Deus criou é para sempre. A família, né, nesse contexto que vai dizer o que Deus
uniu não separa o homem é a família. A família que Deus criou, a família é eterna. Muito bem, Fê, muito bom mesmo, é isso mesmo. Deus criou a família para ser eterno. Por isso que hoje você cristão não pensa em se casar para separar. Isso não vem de Deus. Deus não fez o divórcio para o casamento e nem o casamento para o divórcio, né? Isso não existe, tá? Então, tem pessoas que casam. Eu vou casar, se não der certo eu separo, meu irmão. Não casa. Se for com esse pensamento, não casa, porque isso não provém do Senhor. E como bem dito pelo irmão Felipe, né? Hoje nós cremos nisso, tá? O casamento confissional. O que é isso? Que defende e confessam a mesma fé, tá? Não pensa, eu sou... Que nem nós escutamos a história, né? Lá na igreja, um dos nossos pastores contou a história que ele viu o marido da irmã, né? Pensou que o marido da irmã fosse crente, o marido da irmã estava com um belo frango na mão, né? Foi brincar com o irmão. Hoje tem frango com polenta. E o irmão virou para ele e falou, não, hoje tem trabalho na encruzilhada. Aí ele falou, nossa, mas a irmã é casada, né? Então, né? Como que é esse casamento, né? Para os dois lados. Talvez existe uma harmonia, né? Talvez existe, mas são fés diferentes, né? Existem pessoas que confessam a fé, que nem essa irmã confessa a fé que nós pregamos aqui, a fé em Cristo, a fé na palavra do Senhor, no Espírito Santo de Deus. E o outro irmão confessa uma fé que vai contra aquilo que nós aqui trazemos como verdade para nós, né? Então, como que é isso? Como que se dá? Talvez o irmão, né, esse rapaz, não goste que a esposa dele vá na igreja. E talvez a esposa dele não gosta que ele pratique, que vá neste outra fé, então, neste outro lugar. Então, como que fica isso? Está dividido, né? Então, nós acreditamos pela palavra de Deus, é aquilo que nós defendemos, é a nossa opinião em cima daquilo que nós acreditamos. Não defendemos o casamento onde o julgo é desigual, né? Precisamos, então, professar a mesma fé e nunca case pensando em se separar. O irmão Felipe deu sinal que ele quer falar mais alguma coisa. Pode falar, irmão Felipe! Isso que é? É um aconselhamento que a palavra vai nos dar. Lembrando que se você quer casar, meu querido, minha querida, vai lá e casa. Isso aqui é uma direção que a Bíblia dá. Mas a Bíblia também fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas se você quer casar, se você... Não, eu vou correr o risco, eu quero... Então tudo bem, é só uma direção que a palavra nos dá. Por isso que eu li o versículo de 2 a Coríntios. Muito bem, são escolhas que fazemos na vida. E a nossa vida é feita por escolhas, né? Vamos seguir aqui então. Tópico 3, a sutileza da nova configuração familiar. O que é essa sutileza? O inimigo vem tentando de uma forma sutil trazer uma nova configuração familiar, uma nova visão do que é família. Esse tópico que também tem 2 subtópicos, onde o primeiro tópico vai tratar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? E depois ele vai falar sobre sexualidade não binária, né? Que são as 2 formas aí trazidas pela revista como a sutileza da nova configuração familiar. Primeiro, casamento de pessoas do mesmo sexo, nós já falamos aqui em aulas passadas, nós já falamos. Nós não acreditamos nisso, né? Nós não acreditamos nesse tipo de casamento, nós não confessamos isso. Por quê? Porque não é a visão clara que a Bíblia nos traz. A Bíblia fala, como acabei de dizer, quando Deus criou o homem e a mulher, ele falou, fiz eu macho e fêmea, homem e mulher. Tá? Como eu escutei um amigo dizendo outro dia, Deus criou Eva, Padrão, não criou Ivo, né? Então, é bem isso, né? Por quê? Mas então vocês são contra, olha, são tudo homofóbicos. Não, nós não estamos falando de homofobia aqui, nós não estamos pregando contra nada, nós estamos defendendo a nossa fé, defendendo aquilo
que a Bíblia nos traz, né, trazendo uma visão bíblica aqui sobre o assunto. Já dizíamos em aulas passadas, está tudo gravado aí nos podcasts, nós não condenamos nada, nós não somos contra nada. Nós somos contra a prática, isso sim, do homossexualismo, mas nós não somos contra a pessoa. Pelo contrário, nós somos contra o pecado, mas amamos o pecador. Essa é a visão que nós defendemos, é o nosso ponto de vista. Então, a Bíblia, está aqui a revista nos colocando, que a sutileza que o inimigo tenta trazer é o casamento de pessoas do mesmo sexo. E nós não acreditamos e não defendemos isto. Amém? Está aqui o nosso ponto de vista, nossa aqui compartilhando as nossas ideias. Sexualidade não binária. Lucas, explica para nós o que é essa sexualidade não binária e o porquê que a revista nos coloca como uma sutileza da nova configuração familiar. A sexualidade não binária é uma pessoa que ela não se identifica com o sexo que ela nasceu, com o gênero que ela nasceu, ou com qualquer gênero. A sigla das pessoas que não são heterossexuais, ela é muito grande, a cada dia aumenta mais e mais. Eu não quero aqui ser desrespeitoso com essas pessoas, por isso eu não vou mencionar as siglas, mas eu sei que basicamente a pessoa ela nasce no gênero masculino e gênero feminino e ela não se identifica, por exemplo, nasceu no gênero masculino e ela não se identifica como uma pessoa do gênero masculino, mas se identifica como uma pessoa do gênero feminino e vice-versa. Ou talvez ela não se identifica nem com o masculino e nem com o feminino. Também tem o caso da pessoa que ora se identifica com o masculino, ora se identifica com o feminino. E assim vai, e assim por diante. Com essa nova legislação que permite a pessoa se unir oficialmente de acordo com as regras civis com a pessoa do mesmo sexo ou independente de sexo, isso vem para tentar abalar as estruturas de uma maneira, vamos assim dizer, de uma maneira espiritual. Né? Não vou falar na questão moral, porque isso a gente já falou antes, já trabalhamos, há 2 episódios atrás a gente falou um pouco sobre isso. Se você quer ouvir mais, volte 2 episódios e ouça o que nós falamos, porque nós já tratamos esse assunto com mais profundidade. Aqui eu quero só explicar meio por cima, porque é o seguinte, vamos falar que espiritualmente isso infringe as leis da biologia. Vamos falar dessa maneira. Espiritualmente, isso infringe as leis da biologia. Porque você precisa dos cromossomos X e Y para poder gerar uma nova vida. Só que, no entanto, se você tem só o XX, você não gera vida. Você precisa de ter os dois para você poder gerar uma nova vida. Biologicamente dizendo é isso, você precisa ter ali o óvulo e você precisa ter o espermatozoide. Aí entra essa questão de falar, mas tem inseminação artificial, tem barriga de aluguel. Olha, a inseminação artificial, como um método para gerar uma nova vida, eu até entendo que é um método que nós cristãos podemos buscar em caso de uma infertilidade. Acredito que a gente deva buscar. Vai lá, faz o tratamento, olha, só com inseminação artificial, de você pegar o espermatozoide do marido e inseminar no óvulo da mulher ali, tudo bem. Compreensível, é um método, é ciência, e a gente não prega contra a ciência, aqui a gente apoia a ciência, né? Inclusive foi um dos temas da aula anterior. Porém, barriga de aluguel, isso daí já quebra um pouco o padrão, porque é o seguinte, você vai pegar uma outra pessoa, vai colocar os óvulos, vai colocar o espermatozoide ali e vai gerar numa outra pessoa aquilo que era para ser o seu filho. Biologicamente ele não é o seu filho, ele é filho de uma outra pessoa. E como que fica ali a relação materna que precisa ter, entendeu? Do relacionamento entre mãe e filho. A gente sabe que enquanto existe uma relação que é criada ali no momento da gestação. Como que fica essa relação depois quebrada?
como que cresce a mente dessa criança, entendeu? Precisa sim, a família ela precisa ser pai e mãe e os filhos. Infelizmente hoje a gente vê casos de família que não tem o pai, casos de família que não tem a mãe, e nós como igreja precisamos suprir essa necessidade. Se chegar na nossa igreja famílias onde não tem um pai, a família é composta apenas pela mãe, nós como igreja nós devemos dar apoio e auxílio para essa mulher criar os seus filhos. Nós, homens das igrejas, nós precisamos olhar para essa criança e ajudar ela a crescer como um bom cidadão com exemplos de valores. Da mesma forma, se chegar uma família na igreja onde os filhos só têm o pai, não tem a mãe, seja por qual for o motivo, a igreja precisa acolher e cuidar dessas crianças, e as irmãs precisam ali dar o apoio a esse pai. E dar a sustentabilidade, porque precisa. Nós como igreja, nós precisamos fazer isso. Às vezes chega pessoas na igreja, famílias que não têm, perdeu os irmãos, perdeu os primos, perdeu o pai, a mãe. Sempre tem alguém que perdeu alguém, e a igreja está ali para suprir essa necessidade. Então, nós precisamos entender que o gênero foi criado por Deus, o gênero masculino, o gênero feminino, foi criado por Deus, e se foi criado por Deus, existe um propósito, existe uma necessidade, biologicamente falando, psicologicamente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando, de todas as maneiras existe uma necessidade, existe um propósito, e não dá para suprir a necessidade de um pai com uma segunda mãe. Não dá para suprir a necessidade de uma mãe com um segundo pai. Não dá para fazer isso. O pai precisa cumprir o seu papel, a mãe precisa cumprir o seu papel. Para isso existe. Entendeu? E por isso que eu falo que espiritualmente fere as leis da biologia. Porque de uma maneira espiritual, isso vai contra os princípios da criação divina, os princípios de Deus. E se nós somos cristãos, se nós servimos a um Deus, nós precisamos viver debaixo daquilo que Ele ordenou, daquilo que Ele criou como regra. Hoje até eu estava estudando um pouco a respeito do Pentateuco, e uma das coisas que eu aprendi é que existem algumas formas com que Deus se revela. Ora como Yahvé, ora como Elohim. Elohim é um Deus de pacto. Yahvé é um Deus de criação. Então, quando Deus se revelou na criação, Ele se revelou como Yahvé. Quando Deus se revelou para Abraão, para Moisés, Ele se revelou como um Elohim. Ou seja, um Deus de pacto, Deus de aliança. Então, para nós recebermos o Deus de aliança, nós precisamos primeiro receber o Deus da criação. E o Deus da criação, ele tem leis. O Deus da criação, ele criou regras. E nós precisamos seguir as suas regras, nós precisamos seguir as suas leis, para que nós possamos então conhecer o Deus de aliança. Não é que são deuses diferentes, mas são multiformes graças de Deus que é revelada a nós de tempos em tempo. A gente vê que Deus ele vai se revelando aos poucos à humanidade. Você vê o relato da criação, você vê o relato do Êxodo, você vê o relato do povo de Israel, até Cristo. Deus foi se revelando pouco a pouco, até que ele se revelou totalmente em Cristo. Mas para que nós venhamos a receber a Cristo, nós precisamos aceitar o Deus da criação, com as suas regras, com as suas leis. Nós precisamos entender as alianças de Deus para conosco, para então nós recebermos a salvação que há em Cristo. Veja que tudo culmina em Cristo, tudo culmina na salvação que há em Cristo, porque esse é o caminho. Só que para isso nós precisamos aceitar as leis. E leis também entra na questão biológica, porque se Deus criou homem e mulher, então existe apenas homem e mulher. Eu posso, como ser humano, criar aqui que eu sou um simbionte, eu sou um androide, né? Se o irmão perde a perna, amputa a perna e coloca uma perna mecânica, ele é um androide, ele é não é, ele continua, é um ciborgue, não, ele
ele é um ser humano ainda, né? Então eu posso criar, eu posso falar o que eu quiser aqui, só que perante Deus eu posso aqui falar um monte de coisa e quem contrariar eu falar que você está sendo preconceituoso com as minhas ideias, só que perante Deus não. As regras e as leis de Deus, elas são para ser seguidas, e no dia em que nós tivermos que prestar contas, no dia que nós tivermos que prestar contas a Deus, todas essas leis vão ter que ser seguidas, terão que ser cumpridas. Muito bem, Lucas, é isso mesmo. Nós, como cristãos, defendemos então a família, né? A família composta pela Bíblia, biblicamente falando, família formada por Deus. Princípios bíblicos para uma família sólida, né? Que é aí o capítulo de número 4, né? O princípio bíblico para uma família sólida. Também tem 2 subtópicos. O primeiro ele vem falar o papel dos pais, e o segundo o papel da igreja, né? Os papéis dos pais aqui, ele fala que além da criação do filho, da educação, né? De formar a cultura, a educação, a formação mesmo dos filhos, né? Esse é o papel dos pais, ensinar, educar. O Lucas, aqui em off, nós estávamos conversando, ele disse, o papel de ensinar a criança não é da escola, não é da igreja, mas sim dos pais, né? E é isso mesmo, né? O papel de ensinar. Muitas pessoas falam, manda o meu filho para a escola e aquela escola não educa, não ensina. Mas espera aí, ele está na escola para aprender sobre uma determinada matéria, para atender assuntos ali voltados para o conhecimento humano, vamos dizer assim, didático, né? Ele vai para a escola para aprender algo didático ali, né? Mas a educação vem de casa, né? O meu filho está respondendo para a professora porque a professora não educa, mas quem tem que ensinar o filho a não responder para o mais velho é em casa, não é escola. Então, inverte esses valores, né? Os pais colocando a responsabilidade deles na sociedade, ou numa escola, ou até mesmo dentro da igreja, né? E, na verdade, nós sabemos que pela Bíblia a educação dos nossos filhos é nossa. Então, essa é a nossa responsabilidade. E isso falando de família. E falando de família, Felipe, qual que é a responsabilidade da igreja? A responsabilidade da igreja. Primeiro, vou trazer a minha visão. A igreja deve se pregar o evangelho de Cristo acima de qualquer coisa. A igreja, a função da igreja é pregar o evangelho. Acolher a família, porque as portas da igreja têm que estar abertas. Como nós falamos, nós já mencionamos aqui em episódios anteriores, a igreja está aberta para todos, não está aberta para tudo. Nós já falamos isso. Por isso que a igreja está aberta para todas as famílias. Todas as famílias vai achar um lugar na igreja para ouvir a palavra e para instruir. Então, a igreja nada mais é também que uma extensão de várias famílias. É o que a revista vai nos trazer aqui, ó. A igreja, ela é constituída de várias famílias. Várias famílias se reúnem ali. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. A igreja é quando se reúne as pessoas para cultuar, para entregar a Deus a adoração. Ali está a igreja reunida. Não é o barracão, não é o prédio em si. Ali é um prédio. Mas quando as pessoas se reúnem para adorar a Deus, ali está a igreja. Então, e ali tem vários tipos de pessoas, vários tipos de famílias. Famílias às vezes mais sérias, famílias mais engraçadas, famílias mais, às vezes, tímidas, famílias, aquela família que conversa com todos, e assim vai. Mas é preciso, antes de mais nada, é pregar o evangelho, ensinar os princípios do reino de Deus ali. Lógico que dentro de casa, o pai e a mãe precisa ensinar
como que se ora, como que se lê a Bíblia. Não é lá em cima do altar, o pastor não vai ficar ali, você vai... Não, ali o pastor vai pregar o evangelho, conduzir uma palavra de conforto, ensinar o caminho do arrependimento, vai mostrar que somos pecadores, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar o nome de Cristo. Então, essa é o fator da igreja. Então, nós precisamos estar também ativos na igreja para servir. Por quê? Cristo não morreu para nós. Isso ouvi hoje o Rodrigo Bibo falando e eu achei muito interessante. Cristo não morreu na cruz para fazer a gente feliz e realizar todos os nossos sonhos. Cristo morreu na cruz para que a gente fosse para servir na igreja, não para ser visto. Nós fomos chamados para servir. Então é isso que nós nos reunimos ali na igreja, para servir uns aos outros e mostrar o caminho para os céus, o reino de Deus. Muito bem. Então assim encerramos mais um episódio, assim encerramos mais uma aula aqui da nossa Escola Bíblica Dominical no nosso EBDcast. Amém? Quero orar por vocês. Os irmãos querem trazer alguma consideração final? Vamos orar. Então, Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu oro, ó Pai, por cada vida, por cada família, Senhor, que está nos ouvindo. Papai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar mesmo abençoando, ó Pai, cada família. Que o Senhor venha estar mesmo, Senhor, entrando dentro de cada lar, trazendo a sua graça, a sua paz. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa estar falando a cada coração, Senhor. É o que nós oramos, ó Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de nossos ouvintes, com cada lar e com cada família, e assim também com toda a amada igreja, e nós digamos amém.